Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o segundo dia da nossa novena dedicada a São João Bosco, fundador da Congregação dos Salesianos. Nossa novena está sendo dedicada principalmente pelos educadores, aqueles que são professores, aqueles que são pais, mães, avós. Você que tem a missão de educar alguém, tenha esta novena como um meio, um presente para lhe ajudar nesta missão tão nobre. Com muita fé, com muita devoção, no momento agora da nossa oração, apresente a Deus por quem você deseja rezar. Oração a São João Bosco. Necessitando de especial auxílio, com grande confiança recorro a vós, ó São João Bosco. Preciso não só de graças espirituais, mas também de graças temporais e, principalmente, apresente agora a sua intenção. Vós, que tivestes tanta devoção a Jesus sacramentado e a Maria Auxiliadora, e que tanto vos compadecestes das desventuras humanas, alcançai-me de Jesus e de sua Mãe Celeste a graça que vos peço. E mais, resignação inteira à vontade de Deus. São João Bosco, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã, estamos no segundo dia da nossa novena dedicada a São João Bosco, Dom Bosco. No dia de hoje nós estamos no segundo dia e nós vamos começar a meditar com a Bíblia. Se você tem a Sagrada Escritura, nós vamos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 5. Então, se você tem a Bíblia, enquanto você vai pegando a Bíblia, o padre vai fazendo uma introdução. Naturalmente, se você está dirigindo, se você não pode rezar, você não pode ler, não pode meditar lendo a Bíblia, você vai apenas ouvir a nossa reflexão. Palavra de Deus, Evangelho de São Lucas, capítulo 5. Eu acredito que esse texto, onde Jesus chama os apóstolos, principalmente São Pedro, tem muito a nos ensinar como que Jesus comportou-se como educador. Aqui são passagens muito claras, Jesus nos ensinando atitudes, comportamentos de um bom educador. Certo dia, Jesus estava à beira do lago de Genezaré e a multidão se comprimia ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos à beira do lago. Os pescadores tinham descido e lavavam as redes. Subiu num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele se afastasse um pouco da terra. Sentado, desde o barco, ensinava as multidões. Querido irmão, querida irmã, se você observar, nós vamos começar hoje, principalmente pelos os dois primeiros versículos. Parece que é um texto comum, um texto que nós já lemos várias vezes, o padre mesmo já usou esse texto em outras novenas, mas quanta sabedoria na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa ser como o boi, como a vaca fica ruminando.
A palavra de Deus, ela precisa ficar ruminando. Nós precisamos ficar mastigando. Eu não falo como um ser humano porque parece que nós comemos tão rápido. Eu digo por mim, uma vez um dentista, um médico falou que nós precisamos mastigar mais ou menos 40 vezes, inúmeras vezes um alimento. Meu Deus, às vezes parece que a gente não tem nem dente, é colocar na boca e já engole. Aí você não sente prazer, você não pode apreciar, você não pode degustar aquilo que você está se alimentando. Então, a vaca, o boi, quando vai se alimentar, é um exemplo que me vem à cabeça, a vaca, o boi, fica repetindo, mastigando. A palavra de Deus deve ser assim: leia, releia, medite, saboreie, e você vai perceber que aquilo vai trazendo um sabor para a sua vida. Nós não lemos a Bíblia como se lê um jornal. O jornal você pega, lê uma notícia de internet. O ser humano, ele vai ficando cada vez mais preguiçoso. Antigamente tinha que ler livro, e aí algumas pessoas queriam ler resumo. Aí hoje normalmente você vai no Google para pegar poucas palavras sobre aquele texto, e muitas pessoas não querem nem ler. Ouvem um vídeo na internet sobre o assunto, vai lá no Google ou no YouTube, procura um vídeo sobre o assunto e ainda muitas vezes coloca na velocidade mais rápida, coloca 1,75, 2 vezes mais rápido. Então nós estamos criando uma geração de pessoas superficiais. Se nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós vamos acreditar que ela tem muito a nos ensinar. Então nós vamos meditar esse evangelho, vamos tirar desse evangelho o que dá para tirar. Você que nos acompanha, que reza com o padre, muitas pessoas rezam todas as novenas, então nós queremos meditar. Você pode colocar no evangelho, pode colocar no comentário, todos os dias, qual a sua meditação pessoal disso que o padre está falando. Ou a sua meditação pessoal a partir daquilo que você compreendeu do texto. Nós vamos dialogando, nós vamos mergulhando. O texto vai nos ensinar como sermos bons educadores. Então é assim, certo dia, terça, quarta, quinta-feira, um dia normal, nada de especial, Jesus estava à beira do lago de Genezaré. Então Jesus estava à beira do lago. Jesus, um certo dia, aqui algo cotidiano, Jesus à beira do lago, possivelmente observando, caminhando. Jesus não era pescador. Seguramente ele já tinha alguma intenção, e nós vamos perceber. Jesus viu a multidão que se comprimia a seu redor para ouvir a palavra de Deus. Então aqui nós já temos mais detalhes. Então, havia uma multidão que se comprimia ao redor de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Aqui nós temos um ponto positivo e nós temos um problema. Qual que é o ponto positivo? A multidão se interessava, estava interessada, a multidão estava interessada, estava preocupada, estava com desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas eles comprimiam Jesus, eles apertavam Jesus, ali não era um ambiente muito apropriado para falar. Havia muitas pessoas juntas, mas as pessoas estavam com desejo de ouvir a palavra. Então, Jesus viu 2 barcos à beira do lago. Os pescadores tinham descido e lavavam as redes. Veja, os pescadores não lavavam peixes. Eles não recolhiam peixes. Os pescadores, eles lavavam as redes. Lavavam as redes por quê? Porque não tinham pescado nada. Então aqui nós temos uma situação. Qual que é essa situação? Nós temos 2 grupos. Primeiro grupo, uma multidão que comprimia Jesus para ouvir a palavra de Deus. Estava com vontade de ouvi-la. E depois do outro lado, um barco, ou alguns barcos de pescadores que lavavam as redes porque não tinham pescado nada. E aqui é a minha pergunta. Os 2 grupos precisavam de Jesus. Um grupo porque desejava ouvir a palavra e precisava ser ajudado, precisava ouvir a palavra, Jesus veio para isso. Outro grupo precisava ser consolado porque não tinha pescado nada. Esse grupo que não havia conseguido o alimento daquilo que era necessário para eles sobreviverem para sua família. Qual dos 2 grupos Jesus deveria escolher? Jesus deveria ficar com a multidão que o procurou para ele pregar a palavra? Ou Jesus deveria ficar com aquele grupo de pescadores que estavam tristes, que não tinham pescado nada, que precisavam ser consolados? Qual dos 2 grupos que Jesus deveria ficar? Uma pessoa que é um educador, e se você deseja ser um bom educador, você precisa ter algo muito claro. Nós precisamos. Um bom educador é aquele que
observa. Um bom educador é aquele que se preocupa com todos. Um bom educador é aquele que tem uma pedagogia capaz, mesmo muitas vezes agindo de forma diferente com cada aluno, de atingir a todos. Qual dos dois grupos você iria privilegiar? E aqui existe uma grande resposta. Jesus escolheu os dois grupos. O que Jesus fez? Ali não era um ambiente muito confortável para pregar a palavra. Todos estavam apertando Jesus. Jesus sabia que a multidão queria ouvir a palavra. Então a multidão foi desafiada. Jesus saiu daquele local e foi ao encontro dos pescadores. De repente, Jesus subiu na barca de Pedro. Jesus fazendo isso, aquilo que eram dois grupos se tornou apenas um grupo. A multidão veio próxima à barca de Pedro. Pedro, que não havia pescado nada, de repente percebeu que Jesus estava ao seu lado. Aquilo que era um grupo, aquilo que eram dois grupos, Jesus formou apenas um grupo. Uma pessoa, para ser um bom educador, ele precisa ter a sensibilidade de saber lidar com pessoas e com necessidades diferentes. Eu posso imaginar como se fosse um filme, como se fosse um cenário acontecendo na minha frente. De repente, Jesus sai do meio da multidão, se aproxima de Pedro e sobe na barca dele. De repente, Jesus, ele se afasta um pouco mar adentro e aí ele começa a ensinar. Ali já deu o espaço necessário para a multidão não comprimi-lo mais. Ali já tinha conseguido valorizar e estar do lado daquele que mais precisava, aqueles pescadores que não tinham pescado nada, sem dizer uma palavra, apenas com uma atitude, aquilo que eram dois grupos dispersos e dois grupos que tinham as suas necessidades, tornou-se apenas um grupo. Essa é a sabedoria de um grande evangelizador. Amanhã nós vamos continuar meditando esse texto e vamos continuar vendo aspectos, características de um grande educador. Irmão, irmã, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Se você não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição e vamos juntos evangelizar e educar para nossos filhos, netos, alunos serem bons cidadãos aqui da terra e um dia serem cidadãos do céu. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha prece de pai é que meus filhos sejam felizes. Minha prece de mãe é que meus filhos vivam em paz, que eles achem os seus caminhos, Amém e sejam amados, vivam iluminados. Nossa prece de filhos é prece de quem agradece.
Far